Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam em primeira discussão projeto de lei complementar que cria condições especiais de incentivo para a reconversão de imóveis na cidade. A audiência pública na Câmara do Rio lança a CONAP, a Conferência Nacional Popular de Educação. E a Prefeitura do Rio anuncia o plano de retomada do audiovisual carioca. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando de uma vitória da Prefeitura na Câmara do Rio. Os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto de lei complementar do Executivo que prevê a reconversão de imóveis na cidade. Na sessão desta terça-feira, os parlamentares votaram outros projetos. A reportagem é de Simone Braga. A sessão teve início com a votação de 2 vetos do Poder Executivo aos projetos de lei aprovados pelo Parlamento. Os 2 vetos foram rejeitados, entre eles o veto ao projeto de lei de autoria do vereador Márcio Santos, que permite que os consumidores possam utilizar de forma gratuita os banheiros dos quiosques nas orlas do Rio de Janeiro. Na sessão, o vereador Jones Moura falou sobre a sua ida para Brasília. Ele vai ocupar a vaga da deputada federal Flor de Lis, que foi presa após ter o mandato cassado. Vamos a Brasília, vamos assumir esse desafio, vamos fazer o debate da PEC 32 em defesa dos servidores públicos, mas antes, a gente vai segurar aqui o máximo que a gente puder, até que consigamos avançar, para que toda a sociedade carioca e todos os bairros de todos os vereadores sejam atendidos com esse gesto que nós poderemos fazer aqui para dar assistência e políticas públicas de segurança pública. Na sessão desta terça-feira, os parlamentares deram continuidade à discussão do projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que prevê que imóveis protegidos poderão ser reconvertidos em edificações residenciais ou comerciais. Nós temos uma lacuna muito grande de legislação com relação aos imóveis preservados, tombados de nossa cidade, uma cidade histórica. O número passa da casa de 1.000 imóveis e até hoje nós não temos uma legislação apropriada, específica para esse tipo de imóveis. O projeto ele já foi aprovado porque essa lei ela fala da reconversão de uso, ou seja, o foco dela não é que imóveis tombados possam passar por processo de construção neles. Isso já é permitido pela legislação, mas sim que seja permitida a reconversão do uso. Então, a Dona Mariana 56, como ela já é uma área residencial e aquele prédio tombado já é, aquela casa tombada já é multiresidencial, multifamiliar, já se pode comprar aquele terreno e fazer um residencial. Eu fiz um questionamento ao secretário de Desenvolvimento Urbano, Garrado, através até de Vossa Excelência, a respeito das APACs. Ele me garantiu que as APACs não seriam tocadas. Aliás, era um compromisso do prefeito Eduardo Paes em campanha. Muito bem. Agora, eu reitero, tenho certeza que a palavra do secretário Garrado será mantida. Entendo que é importante permanecermos nesse espaço de diálogo com debates e quero já encaminhar, vereador Átila, que no próximo Colégio de Líderes possamos estabelecer mais diálogo sobre 136, no consenso de emendas, construindo alternativas à matéria que está apresentada pelo Executivo. O projeto de lei complementar foi aprovado em primeira discussão e retornará para a segunda discussão. Outro tema discutido pelos vereadores foi a preocupação com o retorno às aulas no município. O Rio de Janeiro é o epicentro da variante Delta. Concomitante, as escolas públicas municipais estão com 99 das escolas abertas. O que me preocupa muito, senhor presidente, ontem em Campo Grande, já por volta das 17h40, havia um grupo de alunos aguardando o ônibus da Liberdade, todos, sem exceção, todos sem máscara. Nossa preocupação tem sido, sobretudo, entender se o protocolo estabelecido pela Prefeitura é ou não é suficiente para dar conta da questão dos problemas da variante Delta. E essa é a questão, né? Não se trata de avaliar a ação de uma diretora, de um diretor ou da coordenadoria da CRE
e etc. O grande debate é se a Prefeitura não deveria, nesse momento, dar alguns passos atrás no processo de reabertura plena e total das escolas municipais, né? E neste momento, a Câmara do Rio homenageia vários diretores da rede municipal de ensino. O repórter Renato Chapot acompanha a solenidade e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Chapot. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que estão acompanhando o Câmara Rio Notícias. A cerimônia começou por volta das 6h30 da tarde, aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal. Ela é uma iniciativa do vereador Rocal e está sendo encerrada neste momento. Foram entregues moções para 13 diretores da rede municipal de ensino. Regis Lerner, diretor-presidente da Associação Medalística, conhecida como Abramil, também foi homenageado. Ele ganhou o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, também participou. No seu discurso, o vereador Rocal agradeceu a participação do secretário. Vamos ouvi-lo. Acabou a lei, acabou o projeto, acabou tudo, acabou a campanha eleitoral, acabou tudo, mas não acabou essa relação de carinho, respeito, amizade. Então, em nome do Ocimar, eu saúdo todos os colegas e dizer que o caminho, Kátia está aqui também, a escola dela não tem muito tempo, o caminho continua sempre aberto. Toda vez que precisar, eu vou dizer, estou aqui, pode contar comigo. E a reconversão de imóveis no Rio, projeto de lei que acaba de ser aprovado em primeira discussão, permite recuperar imóveis tombados que estão em mau estado. Por outro lado, há preocupação com a manutenção dos aspectos originais e a preservação do patrimônio histórico. Uma cidade que foi capital do Império no século XIX, o Rio herdou a bagagem histórica e cultural da época. Imóveis tombados são comuns na paisagem de uma cidade que recebeu o título de Patrimônio da Humanidade. Agora, todo esse acervo arquitetônico está no centro das discussões na Câmara Municipal do Rio. É preciso fazer retrofit, é bom que se faça reconversão, isso não é ruim. Só que nós não temos quais os imóveis vão ser reconvertidos, não sabemos que tipo de edificação será feita, não sabemos o interior dos prédios, desses prédios, como é que eles vão ser ocupados. Então, assim, há muita insegurança. Um projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo prevê mudanças na legislação urbanística da cidade, estabelecendo novas regras para transformar imóveis tombados e preservados em unidades comerciais ou residenciais. Na cidade do Rio existem cerca de 1.700 imóveis tombados e mais de 10.000 preservados que poderão deixar de ser residenciais e ter usos comerciais, como escritórios, clínicas médicas, cursos e hotéis, mas garantindo a preservação das estruturas. O projeto, ele tem o objetivo principal dele é dar uso, permitir uma variedade maior de uso para esses imóveis que são tombados e preservados. Você ter um imóvel tombado é uma coisa boa, porque você garante que aquele imóvel vai continuar existindo, mas, ao mesmo tempo, você gera um custo de manutenção que é importante, né? E alguns desses imóveis estão em zonas onde o uso original deles não funciona mais, não é economicamente viável. Para Gabriel Denadai, a reutilização desses imóveis deve garantir que eles continuem fazendo parte da paisagem da cidade. Um exemplo fácil são as antigas casas da virada do século passado, que eram enormes, e que hoje não conseguem mais ser casas particulares, né? Ninguém consegue manter um imóvel desse. Então, a gente permite que esses imóveis tenham outros usos, desde que o patrimônio aprove e mantenha a conservação, né, de acordo com o que o patrimônio pretende. A gente dá uma liberdade maior de usos para que esses imóveis fiquem sustentáveis. Já o representante do setor imobiliário diz que as mudanças na legislação devem influenciar diretamente no mercado. Acho esse projeto essencial para a cidade. Primeiro porque temos muitos edifícios na cidade que precisam passar por retrofit e ganhar novos usos, né? Transformar os usos antigos em novos usos, como é o exemplo do Hotel Paissandu, transformado em residencial. Eu fiquei muito feliz com o resultado e o mercado também ficou, os consumidores também ficaram. É muita satisfação quando você consegue terminar esse trabalho e devolver um prédio
até então deteriorado, de novo para a sociedade. A Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAP, foi lançada nesta terça-feira aqui no Rio, em audiência pública das Comissões de Educação e de Cultura da Câmara Municipal. O tema da conferência, que será realizada no ano que vem, é a reconstrução do país, através da retomada do Estado democrático e a defesa do ensino, com gestão gratuita e amplo acesso para todos. A solenidade de lançamento reuniu parlamentares e representantes da educação pública do Rio. Durante a cerimônia, os vereadores defenderam o ensino gratuito, democrático e inclusivo. A CONAP é um chamado à mobilização, é um chamado à luta, porque não nos foi dada outra opção que não seja a luta em defesa do direito à educação para os trabalhadores, para os cidadãos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Reconstruir o país através de uma educação pública de qualidade para todos e todas foi o destaque da solenidade. Os parlamentares também lembraram o centenário de Paulo Freire e ressaltaram a importância de valorizar os profissionais de ensino. E o lema é esse, né? Educação pública e popular se constrói com democracia e participação social, nenhum direito a menos e em defesa do legado de Paulo Freire. É o que a gente está celebrando hoje aqui. Na realidade, a educação popular é aquela que, em vez de pegar o aluno, o educando, e julgar sobre ele conhecimentos tradicionais, repito, conhecimentos da elite, que pega os conhecimentos da sua comunidade. Então, o bom educador é aquele que aproveita esses conhecimentos desse educando e faz com que, a partir deles, ele cresça para conseguir a justiça social, o crescimento na sua ascensão social e consiga, portanto, ser um cidadão pleno. Essa etapa é fruto de muitas conferências municipais e intermunicipais, feitas pelo Fórum Estadual do Rio de Janeiro. Professores e representantes do Estado e município chamaram a atenção para a importância do tema. Só na cidade do Rio, mais de 640 mil estudantes fazem parte da rede municipal e mais de 198 mil estudam em escolas públicas do Estado. Sabemos, mas é bom repetir, o direito à educação de qualidade social, laica, inclusiva, sem preconceitos de qualquer ordem e defende também o Fórum a destinação de verba pública para a educação pública. A Secretaria Municipal de Educação defende uma luta constante e uma discussão ampla e coletiva em favor do acesso ao conhecimento. Esse evento hoje aqui na Câmara foi muito importante para a educação, porque a abertura do evento que vai acontecer no ano de 2022 para discutir a educação lá na ponta, na escola, porque educação pública de qualidade, com equidade, acontece com a participação de toda a sociedade. Não pode ser de cima para baixo. E você vai ver no próximo bloco. Prefeitura anuncia investimento de 20 milhões de reais para o setor de audiovisual. O aumento de casos de obesidade infantil preocupa os médicos. No país, 3 milhões de crianças já são consideradas obesas. Um projeto de lei em tramitação na Câmara do Rio institui ações de combate à obesidade infanto-juvenil, entre elas a proibição da venda de alimentos ultraprocessados em escolas públicas e particulares do município. Quem não gosta de uma guloseima de vez em quando? Um salgado, refrigerante, um biscoitinho. Mas por trás desses pequenos prazeres se escondem vários problemas, principalmente para as crianças. Juliana sabe bem como é isso. Veio aqui como a mãe do Samuel, um menino lindo, que inspira, que é super sensível, tem 10 anos, está no ensino fundamental e mesmo com tão pouca idade, o Samuel já está lutando contra o peso e contra a obesidade. Gabriel lutou contra o excesso de peso quando tinha 4 anos. Os pais logo procuraram ajuda profissional. A partir dos meus 4 para 5 anos, eu comecei a ter comecei a engordar muito e eles começaram a perceber que alguma coisa estava estranha. Os conservantes, açúcares, aromatizantes e outros aditivos químicos presentes em alimentos ultraprocessados são algumas das causas que levam à obesidade infantil.
Só no município do Rio, 100 mil crianças e adolescentes foram diagnosticados com sobrepeso, segundo o Instituto Desiderata. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, responsáveis por 71% do total de mortes no mundo. A obesidade ela é multifatorial. Tem um componente genético, tem os hábitos, tem os comportamentos familiares, o nível de instrução. Quanto mais baixo o nível de instrução, maior o risco, e principalmente sendo homem, maior o risco de utilizar alimentos ultraprocessados. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 6 milhões de crianças menores de 10 anos têm excesso de peso no Brasil. Outras 3 milhões já são consideradas obesas. A doença afeta mais de 13% dos pacientes entre 5 e 9 anos que são acompanhados pelo SUS. Na criança, a obesidade pode levar a danos de autoestima, bullying, limitações físicas para atividades. Na idade adulta, essas questões se acentuam. A discussão sobre medidas para conter a obesidade infantil chegou à Câmara Municipal. Um projeto de lei pretende instituir ações de combate à doença em crianças e adolescentes e, com isso, incentivar uma alimentação mais saudável. Uma das propostas é a proibição da venda de alimentos ultraprocessados em escolas públicas e particulares do município. Caso o projeto seja aprovado, a multa prevista para o descumprimento será de R$ 1.500 e dobra em caso de reincidência. Quando apresentei o projeto de lei contra a obesidade infantil, na verdade eu e mais vários vereadores, o que nós tínhamos no foco era evitar os desdobramentos que a obesidade infantil traz. Desdobramentos como a asma, apneia do sono, diabetes do tipo 2, colesterol alto, doenças cardíacas, problemas no fígado, problemas nos ossos e nas articulações. A escola é um lugar de desenvolvimento, é um lugar onde as crianças têm os seus exemplos, assim como em casa também. Mas a escola é um outro ambiente onde tudo isso é muito importante. E para que eu vou criar um hábito ruim, um hábito alimentar ruim dentro de uma escola? Não cabe ultraprocessados dentro do ambiente de escola. E a cidade do Rio segue avançando na vacinação contra a Covid-19 entre os jovens. Amanhã serão imunizados os cariocas com 20 anos. A gente lembra que o Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo Municipal, é um dos pontos de vacinação. As doses são aplicadas das 8 da manhã às 5 da tarde. 20 milhões de reais. Esse é o valor do investimento que a Prefeitura do Rio pretende fazer no audiovisual carioca. O plano de recuperação do setor foi anunciado nesta terça-feira. Foi um dia de boas notícias para o audiovisual carioca. A Prefeitura prometeu investimentos de 20 milhões de reais para o setor. A verba será destinada para as áreas de produção, finalização e desenvolvimento de projetos em cinema, TV e games. O anúncio foi feito no Palácio da Cidade, numa cerimônia que reuniu representantes da categoria e secretários de algumas pastas. Nós, já no primeiro ano de mandato, e esse foi o compromisso do prefeito, faríamos com que a cidade voltasse a ser um polo e, por que não dizer, o mais importante polo de produção audiovisual no Brasil. No orçamento do plano de retomada do audiovisual, foram garantidos também 3 milhões e 750 mil reais para a realização de eventos, mostras e festivais de cinema. Mais 16 milhões vão ser destinados para outros editais. Estava na hora da gente trabalhar no sentido de recuperar, né, o nosso protagonismo carioca no audiovisual. E isso vem assim num momento muito importante, porque o audiovisual, como todos nós sabemos, vem passando por uma série de dificuldades em todas as esferas governamentais. Para participar dos editais, os interessados terão que seguir algumas regras. As empresas devem estar há pelo menos 2 anos funcionando com sede na cidade do Rio.
70% dos recursos recebidos dos editais devem ser gastos no município. Os investimentos devem começar a ser usados ainda em 2021. Rafael é cineasta independente. Ele conta que foi um desafio gigantesco atravessar a pandemia sem apoio e comemora agora o plano de retomada do audiovisual. Agora, com a chegada desse fomento, eu estou muito feliz. Nessa categoria Novos Diretores, seja uma oportunidade para muitos jovens como eu, que amam cinema, amam produzir audiovisual, né? Estão esperando por esse momento. A Secretaria de Governo estabeleceu 5 pontos que vão dar as diretrizes do projeto. Um programa de fomento para Rio Filme que começa ainda em 2021. A desburocratização das filmagens. Mais infraestrutura para o audiovisual. A criação de um conselho de assessoramento e uma parceria da Firjan com a Rio Filme. A Federação das Indústrias do Rio vai fornecer consultoria para a modernização da estrutura da Rio Filme. A Firjan está junto com a Prefeitura para nós apoiarmos cada vez mais esse setor tão importante na economia da nossa cidade. A Firjan vem acreditando na indústria criativa no Rio de Janeiro desde muito tempo. Não é à toa que aqui do lado a gente tem a Casa Firjan, da indústria criativa. E desde o final do ano passado a gente tem o Conselho Empresarial da Indústria Criativa também no âmbito da Firjan, que vem já desenvolvendo um excelente trabalho. A Prefeitura também anunciou o fortalecimento da Rio Film Commission, um braço da Rio Filme responsável pela condução de filmagens na cidade e que vai passar por uma grande reestruturação. Eu estou há 8 meses na Rio Filmes, enfim, e estou há 8 meses conversando com entidades, com realizadores, com produtores, enfim, para chegarmos a esse início de trabalho aqui. O plano de retomada também vai recuperar a infraestrutura do audiovisual no Rio, como a reestruturação do Polo de Cinema e Vídeo na Barra da Tijuca e a reabertura do Cine Carioca Nova Brasília, no Complexo do Alemão. O prefeito prometeu novos investimentos para 2022. E a gente tem, e vocês vão ver já colocado no orçamento desse ano, nós vamos estar, se Deus quiser, no início do ano que vem, ou seja, em menos de 7, 8 meses, lançando um novo edital para o audiovisual carioca. Novo edital com valor ainda maior do que esse. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.